Nesse vídeo do projeto Contos de Fadas em suas versões originais, vamos conhecer o Charles Perrault, que é um dos precursores desse gênero de literatura, e ao lado do Hans Christian Andersen e dos irmãos Grimm, é um dos grandes nomes do conto infantil. Olá pessoal, eu sou o Carlos, sejam muito bem-vindos ao Livros e Books, e esse é mais um vídeo do projeto Contos de Fadas em suas versões originais, que eu e a esposa estamos lendo nesse livro aqui da editora Wish, dividindo os contos por autor, e periodicamente eu trago um vídeo para vocês. A playlist com todos os vídeos já lançados vai estar no card e também na caixa de descrição. Se você ainda não viu os vídeos anteriores desse projeto, dê uma olhada lá. E o autor, dessa vez, é o Charles Perrault, que é um dos autores mais conhecidos da literatura infantil. É um autor francês, nascido em Paris, em 1628. Ele era filho de uma família burguesa muito bem posicionada socialmente. Formou-se advogado em 1651, aos 23 anos de idade. E nesse período também ele começou a sua produção literária, com alguns poemas exaltando a figura do Luís XIV, o famoso Rei Sol. E pouco depois ele começou uma carreira profissional na corte do Luís XIV como assistente de um dos principais conselheiros do rei. Foi também cobrador-geral da corte e mais tarde atuou como superintendente de obras públicas do rei. E nesse cargo ele participou ou supervisionou várias obras importantes, entre elas a construção do Observatório Real e o projeto das fontes que ornamentam os jardins do Palácio de Versalhes. Também foi um dos colaboradores para a fundação da Academia Francesa de Ciências e a reconstrução da Academia de Pintura. Ou seja, sempre foi uma pessoa voltada ali para as artes e para a cultura. Em 1671, ele foi eleito para a Academia Francesa de Letras e lá enfrentou uma longa disputa intelectual sobre que tipo de literatura era superior, chamada a querela dos antigos e dos modernos. Os membros ali da academia se dividiram em dois grupos. Um deles acreditava na supremacia das obras da antiguidade greco-romana, que eram os antigos, e os que defendiam as obras francesas, os modernos. E o Perrault foi bastante ativo nessa disputa, que durou mais de 20 anos. Ele era o líder do grupo dos modernos. E essa disputa chegou a um final em que as partes fizeram as pazes sem chegar a um veredito de qual literatura era melhor. Ou seja, aquela típica discussão inútil. O Perrault se casou em 1672, mas a esposa morreu cerca de 6 anos depois, de varíola, e deixou 4 filhos. Em 1695, com 67 anos de idade, ele perdeu seu posto como secretário do rei e então, já idoso, resolveu registrar em um livro as histórias que ele ouvia da sua mãe e nos salões parisienses. E foi assim que, em 1697, nasceu Histórias ou Contos dos Tempos Passados com Moral, mais conhecido como Contos da Mamãe Gansa, que é o primeiro livro de contos infantis que teve um acabamento literário para esse tipo de história. Com isso, Perrault, sem saber, estava criando um novo gênero de literatura, o conto de fadas. E essas histórias geralmente terminavam em forma de poesia, contendo ali a famosa moral da história. E essa é uma das principais características dos contos narrados pelo Perrault, porque, ao contrário de outros autores, as histórias dele tinham explicitamente esse propósito pedagógico da moral da história, de transmitir uma mensagem moral. E o livro é até hoje vendido em livrarias de todo o mundo, e suas adaptações, é claro, já fazem parte da história. Não é à toa que ele está entre os maiores escritores do conto infantil. E o Charles Perrault veio a falecer em Paris também, no dia 16 de maio de 1703, aos 75 anos de idade. E deixou aí esse legado incrível dos contos de fadas. Então, vamos conhecer um pouquinho os contos do Perrault.
O primeiro conto é O Pequeno Polegar, que é um conto bastante antigo, de autoria desconhecida, e foi publicado pela primeira vez no livro do Perrault. E a história fala de uma pobre família de lenhadores com 7 filhos, e o caçula era tão pequenino que tinha esse apelido de Pequeno Polegar. E apesar do tamanho, ele era o mais esperto e o mais inteligente dos irmãos. Em um período de fome muito grande que assolou ali a região, os pais decidiram abandonar os filhos na floresta, mas as crianças, guiadas pelo Pequeno Polegar, acabaram chegando a uma cabana que pertencia a um ogro que comia crianças e tinha 7 filhas que bebiam seu sangue. As ogrinhas dormiam usando coroas e durante a noite o Polegar trocou as coroas das ogrinhas pelos gorros dos seus irmãos, fazendo com isso que o ogro matasse as próprias filhas, né? E ele também roubou do ogro um par de botas de 7 léguas, e por conta da rapidez que essas botas lhe proporcionavam, ele conseguiu trabalhar para um rei e juntar uma grande riqueza que mais tarde acabou com a miséria da família. E vamos às curiosidades desse conto. Alguns estudiosos dizem que ele tem semelhança, muita semelhança, com a história do rei Davi, da forma que está na Bíblia. Porque, da mesma forma que o Pequeno Polegar, ele era o caçula de 7 irmãos que venceu um gigante e veio a trabalhar para um rei. E o fato do protagonista ser minúsculo é um pouquinho controverso, porque na época a palavra polegar era utilizada também como gíria para uma pessoa baixinha, não necessariamente diminuta. E embora no início do conto seja mencionado que ele não era maior do que um homem quando nasceu, no restante da história parece que o protagonista é apenas uma criança pequena, né? Não tão minúsculo assim. Mas, de qualquer forma, essa representação dele como muito pequenininho, né, do tamanho de um polegar mesmo, pegou, e desde então o personagem é visto dessa forma minúscula. O início da história do Pequeno Polegar também é bem parecido, idêntico, né, ao do João e Maria, com o abandono das crianças pelo pai lenhador, o rastro de migalhas de pão que eles vão deixando pelo caminho para marcar o caminho de casa, que, aliás, já aparece em muitas outras histórias, né? Desde a Grécia Antiga, lá na história do Teseu e do Minotauro, né? Essa história de deixar um rastro para você conseguir voltar para casa. Existe também uma versão dessa história contada pelos irmãos Grimm, mas é bem diferente. Essa aqui do Perrault é bem pesadinha, né? Mais uma vez, com o abandono de crianças pelos pais, gigantes canibais e até as ogrinhas vampiras, né? Tudo bem assustador. A moral dessa história é que a esperteza e a perseverança vencem todos os obstáculos. Mas, a meu ver, é uma moral válida, claro, né? A persistência, mas atingida de uma forma assim, bem esquisita, né? Que é mediante trapaça, roubo, mesmo que com esses objetivos nobres. Então é aquele típico caso de os fins justificam os meios. É uma moral que na época poderia ser bem válida, mas hoje em dia já fica meio esquisita. Curiosamente, esse é um conto que praticamente não tem adaptações, apenas uma aparição do personagem aqui e ali, como no final do balé A Bela Adormecida, do Tchaikovsky, em que aparecem o Polegar, seus irmãos e o ogro. Aqui no Brasil, o Pequeno Polegar aparece nos livros do Monteiro Lobato, especialmente no Pica-Pau Amarelo. É quando os personagens infantis, cansados da opressão da Dona Carochinha, resolvem se mudar para o sítio da Dona Benta, e quem escreve a cartinha, foi escrita com um espinho numa pétala de rosa, fazendo esse pedido, é o Pequeno Polegar, que também lidera a mudança dos personagens e acaba virando ali o xodozinho da Emília. A história também foi lançada na famosa coleção Disquinho, que fazia a alegria da garotada nos anos 70. E o próximo conto do Perrault presente nessa coletânea é sobre um nobre muito violento e sua esposa curiosa, é o Barba Azul. O Barba Azul era um nobre rico, muito feio, porque ele tinha uma barba azul horrorosa, e ele já tinha se casado 6 vezes, mas ninguém sabia o que tinha acontecido com as esposas anteriores. Elas tinham simplesmente desaparecido.
Mas ele consegue se casar novamente, e só que logo depois do casamento ele teve que fazer uma viagem e deixa todas as chaves da casa com a sua esposa, mas com a recomendação de que em um determinado cômodo ela não poderia entrar. E quando ele parte, é justamente o que ela vai fazer, né? Só que quando ela abre a porta, ela descobriu o segredo macabro do marido. O chão do quarto todo manchado de sangue e os corpos das ex-esposas pendurados na parede. Quando Barba Azul voltou, descobriu o ocorrido, tenta matar a esposa, mas ela é salva no último instante pelos irmãos da moça. Embora seja um conto conhecido, né, um conto bem popular, esse personagem macabro parece ter algum fundo ali de verdade, né, da mesma forma que o Drácula. Os estudiosos apontam duas possíveis fontes para essa lenda. A primeira é de um nobre bretão do século XV chamado Gilles de Rei, que foi um conhecido abusador e assassino de crianças. E a outra é de um nobre chamado Conomor, que é casado com uma aristocrata e que quando as esposas engravidavam, ele as matavam. E há quem diga também que o personagem tenha sido inspirado pelo famoso rei da Inglaterra, Henrique VIII, que matou algumas daí de suas esposas. E ao contrário do Pequeno Polegar, o que não faltam são adaptações ou menções desse conto ou do personagem, né, que aparece ou inspira obras de tantos outros escritores, né? Então a gente tem aí Angela Carter, o Kurt Vonnegut, Stephen King, Margaret Atwood, Neil Gaiman, só para citar os mais famosos. Mas, curiosamente, e talvez por conta desse teor bem pesado, né, bem sangrento, ele é um dos contos que menos aparecem em adaptações voltadas para o público infantil. Então, essas grandes empresas que fazem adaptações de vídeos infantis, normalmente ele não aparece, né? Então a gente não tem aí ele na coleção Disquinho, no Teatro dos Contos de Fadas, não tem versão de desenhos da Disney, embora ele apareça aqui e ali em alguma história de algum outro personagem, né? E o último conto aqui do livro é O Gato de Botas, que é considerado um dos contos mais antigos e pode variar muito em razão do lugar em que essa história é contada. Essa versão do Perrault, que foi a primeira colocada em livro, conta a história de um caçula de 3 irmãos que recebe como herança do pai um gato de estimação, enquanto os irmãos mais velhos recebem um o moinho e o outro um par de mulas. O gato então pede ao dono um par de botas, dizendo que ele não vai se arrepender da herança que ele recebeu. E através de uma série de artifícios e trapaças, esse gato consegue convencer um rei muito poderoso de que o seu dono é um fidalgo, chamado Marquês de Carabás, e consegue para o seu dono a mão da princesa em casamento. E ao invés de uma, esse conto tem 2 morais. Uma enfatizando a importância de possuir aí traquejo e malandragem, e a outra exaltando as virtudes das roupas, do visual e da juventude para conseguir conquistar o coração da sua amada. Aliás, todas 2 morais com valores bem duvidosos para os dias de hoje, mas na época aí do Rei Sol, né, do Henrique, da nobreza, do auge da nobreza francesa, eram os valores que estavam em voga na época. Então, com certeza, não poderia, as pessoas ali, principalmente da nobreza, não pensavam diferente. Histórias com animais humanizados sempre existiram, sempre foram bastante populares, né? Vide aí as fábulas do Esopo, e isso em folclores do mundo todo, às vezes só mudando o animal. E os folcloristas acreditam que isso tem alguma coisa a ver aí com memórias do subconsciente coletivo, com origem naquelas crenças de totens tribais, de animais protetores, né, das sociedades mais primitivas. E embora a história do Gato de Botas tenha sido popularizada pelo Perrault, existem algumas versões anteriores que já apresentam alguns elementos dessa história. De qualquer forma, algumas características do conto do Perrault aparecem pela primeira vez nessa versão. O título, né, que é a primeira vez que esse título aparece, e as botas,
que apesar de não ter importância nenhuma na história, né, só são mencionadas no início e depois não aparecem mais, elas não existem nas histórias anteriores. E o Gato de Botas inspirou aí compositores, coreógrafos, artistas ao longo dos séculos. E da mesma forma que o Pequeno Polegar, ele também aparece no balé A Bela Adormecida, do Tchaikovsky, e talvez por ser um conto leve, bem diferente dos sangrentos, né, anteriores, esse já foi bem mais adaptado para obras infantis, inclusive um episódio do Teatro dos Contos de Fadas, em que ele é interpretado pelo coreógrafo e ator Gregory Hines. Mas, sem dúvida, a aparição mais famosa do personagem é nos filmes do Shrek, que ele é um dos personagens principais, que foi interpretado, a voz pelo menos, magistralmente, né, pelo Antônio Bandeiras. E ele fez tanto sucesso nos filmes do Shrek que ele acabou ganhando um filme próprio em 2011, mas que infelizmente deixou muito a desejar. Esses foram os 3 contos do Charles Perrault apresentados nessa coletânea, mas ele também escreveu versões da Bela Adormecida, da Cinderela, do Chapeuzinho Vermelho. E além dessa edição, existe uma outra editada pelo SESI, que também é muito bonita, e uma outra edição ainda das edições paulinas. São essas que estão aparecendo por aí. Eu vou deixar na caixa de descrição os links para a compra de todas essas edições através da Amazon. Lembrando que se você fizer a compra de qualquer produto através deles, eu recebo uma pequena comissão que é repassada para uma instituição de assistência social. E hoje nós ficamos por aqui, mas o projeto Contos de Fadas em suas versões originais continua. Obrigado por assistir. Não esqueça de deixar sua curtida, comentar o que achou, se inscrever no canal se estiver conhecendo o canal agora, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.